Boa tarde, turma! Ah, vocês tomaram café não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Como a gente diz lá em Minas, olha pra você ver. A gente vem de tão longe para um boa tarde tão fraco, né? Tá louco. Hã? Vocês tomaram um café? Todo mundo provou um cafezinho aí, cheirinho bom? Gostaram? Gostaram de um cafezinho? Ô, Kaiser, eu falei na hora que eu soube isso aqui, eu ia falar uma coisa. Se você falar que tiver um café melhor que o nosso, eu vou mandar comprar a cafeteria e vou mudar o nome para cheirinho bom, só para você nunca mais falar que tem um café melhor. Vocês sabem dessa história aí, gente? O Kaiser falou assim, esse café aqui é melhor de 6. Eu falei, qual é a marca? Aí ele falou, tal marca. Eu falei, tá bom, vou comprar e vou fechar. Gente, nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa família, não da nossa empresa. Quem aqui tem família? Vocês não têm família não, gente? Quem tem família aí? Todo mundo filho de chocadeira, é possível? Quem gosta de café? Quem tem fé? Então tá legal. Então tudo que a gente vai falar aqui vai fazer bastante sentido para vocês. A gente está muito acostumado, né, do fazer apresentação assim, não, né? Esse tanto de gente aqui, eu particularmente não estou acostumado não, mas vamos embora. Me entregaram um trem aqui. Para que serve esse trem aqui mesmo, gente? É um vibrador? Falaram aqui. Ô, gente, isso é um trem, né? Deixa eu testar vocês aqui, porque talvez vocês não vão conseguir entender a gente lá durante a apresentação, né? Como é que chama isso aqui que eu estou na mão? Aqui microfone, em Minas um trem. Um trem. E isso aqui no meu braço? Relógio. Em Minas? Trem. Em Minas é um trem. Então vamos lá. E como é que chama trem em Minas? Trem? Não, trem lá chama locomotiva. É a única palavra que não é trem lá. Mas vamos lá. Ô, Du, pode começar a apresentação, né? Deixa eu colocar aqui. Gente, nós começamos nossa empresa do zero. É melhor, do menos 400. Porque depois de um mês a gente estava devendo 400 mil. Só que depois de algum tempo, a gente estava devendo quanto, Du? Fala aí para eles. 12 milhões. Depois de um tempo a gente estava devendo 12 milhões de reais. Gente, sabe alguém já entrou em becos sem saída aí? Já passou por isso na vida? Já, Kaiser? De falar assim, caramba, não tem mais saída. Quantos becos sem saída a gente já conseguiu vencer, né? Só que dessa vez era muito difícil, né, Du? E tem coisas que foram acontecendo naquele momento. Nós chamamos uns caras e falamos, cara, a gente tá acontecendo isso, e a gente achava que a gente precisava de dinheiro para resolver aquele problema. E nós falamos, nós estamos dispostos a ceder 33% da nossa empresa por 2 milhões de reais. A gente achou que 2 milhões de reais ia resolver aquele momento inicial e a gente sairia daquele problema. E aí tem uma história muito legal, que hoje eu pago para esses mesmos, eles não toparam, obviamente, só que eu pago 1 milhão de reais por mês para esses caras. Exato. Um ano e pouco depois disso. É interessante porque a gente teve que mudar muita coisa. E a gente mudava os processos, e a gente até pensou em trazer um pouco sobre os nossos processos de venda também, que são muito agressivos. Só que a gente mudava, fazia, a coisa não funcionava. A gente entendeu que a gente precisava de mais, né? Precisava de mais. E a gente precisava formar uma família, não uma empresa. Gente, vou falar um negócio para vocês. A gente pode ter a maior sabedoria do mundo, pode vencer com o que for, pode conhecer tudo sobre vendas, marketing, copy. Se a gente não cuidar de pessoas, se a gente não amar pessoas, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue construir nada. Se a gente achar que a auxiliar de serviços gerais da empresa, ela é menos importante do que o seu vice-presidente, você não entendeu nada sobre esse jogo de construir grandes empresas. Construir empresas que transformem. Porque a gente fica... Hoje eu estava falando no almoço, né,
A gente, às vezes, quer fazer um negócio para ganhar dinheiro, legal. Você vai ganhar dinheiro para o seu sustento quando você se dedicar a trabalho e processos. E você vai ganhar dinheiro de verdade quando você se dedicar a transformar vidas. E a gente percebeu que a gente precisava transformar vidas. E por isso que a gente fala que é um grão, fazendo referência ao nosso café, e milhares de vidas transformadas. Nós saímos do zero, e o nosso faturamento esse ano, né? Esse ano, não fechamos o ano ainda, mas já nos aproximamos dos 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. E foi legal. Eu só vou fazer um parênteses aqui, Wilton. Beleza, continua aí. Eu programei. Assim, né? Eu vou para baixo, depois eu volto. Aqui não tem como programar muita coisa, porque durante o dia você vai passando, as coisas vão acontecendo. E eu não podia deixar de falar isso aqui hoje, porque todo esse momento, quando estava acontecendo, era muito difícil, era muito turbulento. Como o Wilton falou, a gente não enxergava muita saída, mas a gente sempre juntos. E vamos embora. E um belo dia, uma segunda-feira, meu telefone tocou, uma pessoa me chamando para um evento, chamava Black. Eu falei, opa, que é isso, Black? Mas falaram, tem um churrasco na sexta, sábado, domingo, uns caras malucos falando de marketing digital. Eu falei, como é que eu vou convencer meu sócio de ir num negócio desse? Ele não vai, eu tenho certeza absoluta que não. Mas, como não é gente que manda em nada, eu liguei, ele, beleza, vamos embora. Se não tiver muito legal, a gente mete o pé de lá, né? Chegamos, naquela sexta-feira, teve churrasco, o nosso amigo aqui não aparecia, a gente queria ver ele estava lá fazendo aquele negócio no rosto lá, como é que é? Harmonização facial, ele estava lá. E aí chegou, e no sábado o evento começou, só que no final desse evento, e aí é muito louco, porque as coisas, muita gente pensa o seguinte, foi do nada. Do nada, são 12 anos de franchise. Se fosse contar a história aqui, 12 anos de franchise, eu sou advogado de formação, enfim, comecei advogando para várias franqueadoras. Tem um podcast de 1h50 com o Kaiser lá, tem um filme com o Kaiser lá. E a gente conta essa história, mas, assim, muita experiência, sempre querendo fazer um franchise do bem, porque a gente estava vendo esse mercado de franquia acontecendo de uma forma muito aleatória, as pessoas querendo vender simplesmente franquias, sem se preocupar com o resultado na ponta dos seus franqueados. E nós fomos e a gente nunca quis fazer isso, em momento algum, só que algumas coisas levavam para caminhos que não eram, né, o ideal. Só que, naquele momento lá, a gente talvez estivesse um pouco distante com a nossa fé, e naquele momento lá no Black, foi uma grande virada transformadora na nossa vida. Eu não podia subir aqui e deixar de falar isso, Kaiser, porque eu já falei para você pessoalmente, mas a gente sabe tudo que acontece hoje, todo mundo falando, e aí quem fala, beleza, pode falar o que quiser, mas a minha eterna gratidão, ninguém vai tirar. Nós tínhamos lá Daniel Berg, tínhamos lá o Leandro. Inclusive o Finch estava lá naquele dia também. Tínhamos lá Eduardo, tínhamos lá várias pessoas, mas você, que não é um pastor, que não é nada, conseguiu de alguma forma trazer Deus. E foi muito louco que quando acabou aquele evento eu falei, eu quero ir embora agora. Eu pedi uma pessoa para eu quero ir embora porque eu quero estar 8 horas da manhã na empresa, na segunda-feira, porque a partir de agora a nossa empresa vai funcionar assim. Exatamente. A partir de agora nós vamos transformar vidas. Deus vai estar no centro dos nossos negócios. Nós vamos assumir isso publicamente. Nós vamos falar isso em todos os lugares que a gente for. E a gente nunca vai poder esquecer disso. Que no palco que a gente tiver, Deus vai estar presente com a gente. Então, a gente não podia deixar. E essa transformação, ela começou a ser tão forte, tão grande, que a gente precisava voltar correndo para mostrar tudo aquilo para o nosso time, para mostrar aquela verdade, aquela clareza para o nosso time, que a partir dali a gente ia transformar a história da nossa empresa. E a gente voltou correndo, mandamos o motorista buscar a gente, 11 horas da noite, viajamos a noite inteira, chegamos de manhã, o Eduardo foi para um escritório, eu fui para o outro, e a gente começou a contar tudo o que tinha acontecido na nossa vida, e tudo que ia acontecer nos próximos anos.
E tem acontecido muitas coisas. Primeiro, que eu quero trazer para vocês o que a gente tem feito, que eu quero que você use na sua empresa. Se você ainda tem uma empresa pequena, anota aí, não esqueça. Se você tiver mais uma pessoa trabalhando com você, já dá para você aplicar. Se você está sozinho ainda, muito do que você vai ver aqui dá para você aplicar. Mas quando você tiver outra pessoa, comece a aplicar tudo, porque isso está fazendo toda a diferença na história da nossa empresa. Primeiro, nós implementamos na empresa as reuniões de propósito. Nós tínhamos as reuniões para falar de indicadores-chave, para falar de resultados, afinal de contas, nós somos franqueadores e nós temos todos os números na mão, né? E esse é um trabalho importante de uma franqueadora. Mas para transformar pessoas, só número não é suficiente, né? Nós precisávamos transformar os corações. E para transformar os corações, nós temos o tempo todo que lembrar qual é o propósito da empresa, por que a gente está ali. E nós implementamos a partir dali, religiosamente. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, todo o time para em todos os escritórios. E a gente se reúne para falar de propósito. Para lembrar o time por que a gente está ali. Por que a gente faz. Qual a importância das pessoas na nossa vida. O que a gente vai transformar naquela semana. Como que a gente vai cuidar das pessoas. Como que a gente vai cuidar do coração das pessoas. Quais ferramentas a gente pode implementar para curar feridas, para reduzir dores naquela semana na vida das pessoas. Tanto dos nossos franqueados, quanto dos nossos clientes, quanto do nosso time interno. E aí começou um movimento muito forte, né, Du? Exato, e quando nós colocamos isso, o time, e foi muito... Alguns aceitavam, outros não entendiam, e aí a gente falava, cada sexta-feira a gente brincava, terminava, essa foi melhor, né? Essa foi mais legal, nossa, essa foi melhor. E ao longo do tempo, isso virou uma cultura. E hoje, o próprio time, se às vezes ou eu ou o Wilton, a gente tem algum compromisso, está em viagem, está fazendo uma coisa, o time realiza essa reunião. Porque nós entendemos que, se eu não atender, eu até falo muito disso, para você ter um negócio e criar um negócio, pensa ao contrário. Muitas pessoas criam um negócio pensando, vou criar um negócio, o Finch falou muito aqui, né? Vou criar um negócio, vou faturar milhões. Só que ele falou muito bem disso. Ele está pensando lá na dor do cliente na ponta. Será como que é o consumo desse cliente? Esse cliente vai se sentir como? Ao consumir, depois o nosso franqueado, depois o nosso time, até chegar na gente. E aí o resultado ele vem de forma natural. Exatamente. E nós conseguimos trazer isso dentro da empresa. Todas as expectativas passaram a ser alinhadas. Pessoal, todo mundo, né? Toda semana, olha o que eu estou falando para você, toda semana, pare. Se você tiver um colaborador no time, pare. Mas não é começar e parar. Qual é o maior problema das pessoas? Nós somos cheios de iniciativas e péssimos em acabativas, né? Se é que essa palavra existe. As pessoas começam e não dão sequência, não continuam. Se não dá certo na segunda vez, ela já acha que tem que mudar. Então, toda sexta-feira é o nosso compromisso. E o que a gente fez mais? Nós abrimos os livros da empresa. Nossos números são apresentados para todo o time. Tem gente do nosso time aí, da Universal Franchising? Tem, né? Tem franqueado de xerimbão também? Tem, né? Quem vai ser franqueado de xerimbão também aí? Ó? Já tem o pessoal aí, que legal. A gente abre todos os números da empresa. O auxiliar de serviços gerais da empresa sabe quanto eu ganho e quanto o Eduardo ganha. Ah, Wilton, mas aí as pessoas têm um olhar ruim, mal dão as coisas, ficam com o olho gordo. Então, quem tem olho gordo vai embora, não vai ficar na empresa. Quando você adota essa postura, começa a ficar quem tem que ficar e vai embora quem tem que ir embora. Nós não precisamos, nesse tempo todo, olha que loucura, nós não mandamos ninguém embora. Se você pegar o livro de registro da nossa empresa, nesse tempo todo, não tem uma demissão. Tem pessoas que quiseram sair porque, se elas não estavam alinhadas com aquilo que era o nosso interesse, o nosso propósito, a nossa visão, elas que saíam. A gente não precisava mandar ninguém embora. Nessas sexta-feiras também, a gente alinha as expectativas. O que eles podem esperar da gente e o que nós podemos esperar deles. Essencial. Os relacionamentos se acabam por dificuldade em alinhamento de expectativa. Alinhar expectativa às vezes é duro.
Esses dias eu tive que falar uma coisa que parece engraçado, mas só para vocês entenderem como nós começamos a cuidar das pessoas. Eu cheguei no escritório, passei por algumas mesas, eu vi o pessoal estava comendo pastel e coxinha. Dia de semana, aí eu falei... manhã, né? Oi? E era de manhã, né? ainda. Eu falei, gente, tem uma característica interessante que eu queria trazer para vocês também. Nossa empresa, a gente trabalha 1 hora menos por dia. Tá? Só para... Nós trabalhamos a partir das 9 horas e o horário comercial na nossa categoria seria a partir das 8. Essa 1 hora nós deixamos para as pessoas cuidarem da saúde, ou estudarem, ou fazerem um curso, ou irem correr, irem para a academia, para que elas usem isso para as vidas dela. E não caiu produtividade. E a gente começou então a prestar atenção nisso. Poxa, gente, a gente... Obrigado. A gente dá 1 hora para vocês, vocês nem vão treinar e vêm comer coxinha aqui no meio do expediente. Você acha que seu cérebro funciona do mesmo jeito depois de comer uma feijoada? Você acha que seu cérebro funciona do mesmo jeito depois de comer uma coxinha, uma coca? Não funciona. E aí a gente toca nesses pontos até. Porque tem pessoas que não têm esse cuidado da família, da mãe, do pai, do esposo. E a gente entra nesse tipo de assunto. É difícil? É, porque às vezes a gente tem que tocar em pontos delicados e que incomodam. Mas uma mãe, ela não faz isso com o filho. Ela não tem que tocar em pontos delicados, muitas vezes, que incomodam, mas não é para o bem dele. E quem são as pessoas que a gente mais confia no mundo, na vida? Não são as nossas mães? E durante a vida, elas não tocaram tanto em pontos que nos incomodaram? Então é importante a gente cuidar de pessoas, né? Nós somos mães deles. Se fosse para ser, eu seria o pai e o Eduardo a mãe, né? Não, é o contrário. E aí, olha só, além disso, tem até gente, tem franqueados nossos aqui, vieram. Pessoal, tem uma franqueada nossa aqui que ela tem 8 franquias da marca. Uma franqueada que tem 8. Tá aí? Lidiane, tá aí? Dá um oi aí. Dá um oi pra gente.